Olá! Ao longo destes minutos, vou-vos falar do apoio tutorial específico e das competências autorregulatórias da aprendizagem. Vou fazer uma síntese do manual para educadores e professores do programa Testas, que é um programa que foi elaborado e avaliado para o apoio tutorial, para a promoção das competências autorregulatórias da aprendizagem pela Universidade do Minho. O que é que vamos falar ao longo destes minutos? Vamos falar de quais são as competências autorregulatórias, como é que podemos colocá-las em prática e vamos falar do programa Testas, como é que ele está organizado e qual a participação dos pais e dos educadores na promoção destas competências neste programa específico. As competências autorregulatórias procuram colocar o aluno no centro da responsabilidade e do controle do seu processo de aprendizagem. Este processo é um processo dinâmico que envolve 3 fases: a planificação, o aluno ser capaz de planificar a sua ação, o que é que ele precisa para aprender, executar, colocar em prática e saber-se avaliar. Portanto, essas são as 3 principais fases e vão ser abordadas ao longo do programa e ao longo destes minutos de várias formas. Vale a pena refletir um bocadinho acerca do para que é que serve este apoio tutorial específico. Será que é um momento em que se deve usar para os alunos fazerem os trabalhos de casa? Será que deve ser usado para compensar matérias em atraso? Será que deve ser usado para os alunos praticarem exercícios que necessitem de praticar? Não convém muito que este apoio seja utilizado como um único momento de estudo do aluno. Okay? Portanto, temos que garantir que evitamos que essa situação aconteça. Outra questão: qual é o contributo do Conselho de Turma para a promoção destas competências e para a informação do aluno? E qual é o nosso contributo enquanto tutores para o Conselho de Turma, para a aprendizagem do aluno nas aulas? Como é que nós podemos avaliar o processo? Se está a resultar, se não está a resultar? Qual o papel dos encarregados de educação? São tudo questões que nos devemos colocar. Uma coisa é certa: estas competências não são para ser usadas apenas naquele momento da tutoria. É suposto que estas competências sejam ferramentas que o aluno consiga usar no seu dia-a-dia. Este programa que vamos falar especificamente, o programa Testas, assenta num paradigma que é o paradigma do construtivismo. O construtivismo defende que aquilo que é aprendido é construído, ou seja, as nossas crenças, o nosso conhecimento, as nossas representações, os conceitos, é tudo uma construção. Sendo uma construção pessoal, a aprendizagem é pessoal, é construída por mim. Portanto, aquilo que é de novo, que eu estou a receber de novo, toda a informação que eu recebo de nova, deve ser adequada aos meus conhecimentos prévios, para eu poder dar significado. Caso contrário, vai ser difícil eu conseguir dar significado a uma experiência sobre a qual eu não tenho conhecimento algum. Assim, a nossa ação educativa deve incidir sobre criar condições favoráveis para que aqueles esquemas de conhecimento sejam mais significativos e os mais pessoais possíveis, não é? Está muito na moda o aprender a aprender. É isso que nós queremos ensinar a aprender, não é? Este método tem um foco no processo de aprendizagem, na autonomia e no papel ativo do aluno. Não é? É importante que sejam disponibilizados conteúdos claros, é importante que o aluno esteja envolvido e interessado na aprendizagem,
É importante o papel dos pais, com disponibilidade e com apoio, ou seja, o ensino não é uma transferência de informação para a memória, é sim uma construção do conhecimento. Ok? Então, o que são as estratégias de aprendizagem? E a autorregulação dessas estratégias. Uma estratégia de aprendizagem é é aquelas ações que eu uso para atingir determinados fins de estudo, de aprendizagem. A autorregulação dessas aprendizagens é eu ser capaz de monitorizar e controlar essas estratégias. Ok? A intervenção neste domínio assenta em dois aspectos essenciais. Por um lado, promover um leque alargado de estratégias e, por outro lado, aprender através da experiência e da prática guiada. Okay? Nós vamos disponibilizar essas estratégias e vamos guiar o aluno na prática dessas estratégias. Okay? O que é que são os alunos autorregulados? Os alunos autorregulados são aqueles alunos que conseguem ser proativos. Eles são proativos porquê? Por um lado, eles estão envolvidos nos seus objetivos, eles têm objetivos, eles sabem o que querem. Eu quero aprender inglês, eu quero aprender matemática, eu quero tirar 5 a português. Eu utilizo estratégias e eu acho que vou conseguir. Okay? São esses três aspectos da autorregulação: objetivos, estratégias e percepção da autoeficácia. Ok? Portanto, estas competências, além disso, respondem a algumas questões que estão relacionadas com as várias dimensões que as caracterizam. O porquê, o como, o quando, o quê, o onde e o quem. Vamos começar por o porquê destas competências. O aluno tem que se questionar porquê que eu tenho estas notas, porquê que isto é importante para mim, o que é a escola, o que é o sucesso, porquê que eu não consigo tirar melhores notas, não é? Okay? Portanto, o porquê é uma questão importante na autorregulação. O como é que eu vou fazer isso, não é? Eu questiono, começo-me a questionar, porque é que tiro estas notas, porque é que isto é importante para mim e depois começo, ok, então como é que eu vou fazer isto? É? São estratégias. Quando é que eu vou fazer isso? Planeamento. O que é que eu vou fazer? O que é que eu quero atingir? Ok? O desempenho. Onde é que eu vou fazer isto e com quem? Portanto, são estas dimensões que nós vamos abordar nas competências da autorregulação da aprendizagem. Um outro aspecto importante na autorregulação da aprendizagem, que já falamos, é a autoeficácia. O aluno, se não sentir que ele vai conseguir, ele não se vai envolver em objetivos nem se vai envolver em estratégias. O que é a autoeficácia? A aprendizagem autorregulada ocorre no grau em que o aluno possa controlar os seus processos, não é? Portanto, ele tem que ter uma percepção de autoeficácia das mesmas estratégias. Okay? Esta autoeficácia é influencia muito a escolha do tipo de tarefas que o aluno vai realizar. Se o aluno acha que não vai conseguir, que ele é um fracasso, que ele não consegue nada, se ele não presta, que não vale nada, ele não se vai envolver em tarefas complexas, não é? Não vai fazer testes, vai se calhar fazer um exercício muito básico. Muitas vezes as pessoas questionam-se, mas porquê é que eles não fazem, porquê é que eles não participam, porquê é que eles não fazem os exercícios? Muitos deles têm uma percepção da eficácia tão baixa, que eles evitam responder e evitam participar. Vai determinar o esforço despendido e vai determinar a persistência que manifestam para atingir determinados objetivos. Portanto, a autoeficácia é extremamente. A percepção da autoeficácia é muito importante. Então, como é que se desenvolvem, como é que se promovem estas competências autorregulatórias da aprendizagem? Há duas fontes principais, a social e a experiência direta. Okay? Há duas formas através das quais as competências autorregulatórias se desenvolvem na nossa mente. Através do contacto social e através da experiência direta. Contacto social. As expectativas dos pais acerca da responsabilidade dos filhos sobre o sucesso.
o suporte direto que os pais dão e indireto em relação ao estudo, a cooperação com os pares, as atividades extracurriculares, ou seja, todas as ajudas, todos os modelos que eles possam ter sociais de adultos e pares estão a influenciar estas capacidades autorregulatórias. Por outro lado, a experiência direta, ok? A prática que eu tenho de conseguir fazer e de exercitar estas competências ajuda a desenvolvê-las, porque estas competências são autorregulatórias, ou seja, eu é que as controlo, então só eu as posso desenvolver. Okay? No entanto, o Zimmermann, que é o autor que estuda estas competências, acha que elas se desenvolvem por fases. Okay? Inicialmente, através das fontes sociais, por modelação, e depois, posteriormente, o sujeito vai se tornando, ou o aluno vai se tornando cada vez mais autónomo nas mesmas. Okay? Então, primeiro começam por observar, por aprender, okay? Não são nada autónomos, através de modelação social, do ensino e feedback direto. Ou seja, vocês têm que fazer assim, 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 assim. Okay? E eles fazem. Segundo, eles começam a imitar e a pôr em prática através da imitação. Eles imitam o que os adultos fazem. Segundo, terceiro, aliás, por autocontrole, eles já conseguem controlar um pouco, mas não improvisam nem generalizam para outras situações, até que finalmente conseguem autorregular-se e adaptar-se às diferentes situações. Portanto, há sempre aqui a influência influência da própria pessoa, do meio, no comportamento. Portanto, há uma influência de vários fatores sociais, pessoais, que influenciam. Ou seja, por exemplo, os alunos realizam incorretamente o exercício de matemática. Os professores oferecem uma ajuda, tentando corrigir a sua prática inadequada. E a melhoria do resultado no desempenho vai refletir-se posteriormente na percepção da autoeficácia do aluno e, consequentemente, no investimento que eles vão fazer da próxima vez que realizarem a tarefa. Se calhar, da próxima vez que realizarem, já vão tentar fazer mais autonomamente. Ok? Um exemplo de como a parte social e a experiência direta interagem. Ok? Então, quais é que são as estratégias? São 10 as principais estratégias, vocês têm o quadro no manual e podem ir ao manual observar mais detalhadamente o que quer dizer cada uma. Eu vou aqui enumerá-las. A autoavaliação, ou seja, a capacidade de avaliar a qualidade e o progresso do trabalho feito. A organização da informação, estabelecer objetivos e planear, procura de informação, fazer apontamentos, estruturar o meio à minha volta, organizar o meio à minha volta, o ambiente para que consiga estudar, estabelecer autoconsequências e reforços, eu saber reforçar, eu saber que primeiro vou estudar e depois é que vou ver os desenhos animados ou aquela série que eu quero ver, repetição e memorização, procura de ajuda social, e revisão da informação. Estas são as principais estratégias que vamos treinar nas tutorias. Okay? Quais é que são os 4 mecanismos de ensino destas estratégias? Okay? Vamos procurar utilizar estas estratégias de uma forma flexível em tarefas e conteúdos diferentes. Okay? Vamos procurar dar uma organização a esta informação com significado pessoal. Vamos discriminar se a informação é nova e categorizar, organizar a informação. E vamos refletir acerca da utilidade em relação aos seus objetivos e utilizar os diferentes contextos, e saber utilizar nos diferentes contextos e objetivos. Okay? As estratégias não são para usar todas ao mesmo tempo e aprendê-las todas. Não, é para ir utilizando de forma que tenha significado e que tenha importância para o aluno naquele momento.
Estas competências, o ensino destas competências, a aprendizagem destas competências autorregulatórias tem um grande impacto na aprendizagem e no sucesso escolar. Por isso é que foram escolhidas para serem ensinadas, porque realmente, em termos de benefícios, custos, são se calhar aquelas competências que mais eficácia têm, menos custo têm para o benefício que trazem para os alunos. E agora vamos falar então do programa Testas. O programa Testas é focado no aprender, no ensinar a aprender, okay? Ensinar os alunos a utilizar as estratégias autorregulatórias. Portanto, como é que nós conseguimos pôr os alunos a aprender? Não é? Porque uma coisa é eles saberem o que é que têm que fazer, saberem estas estratégias, outra coisa é eles quererem, não é? Ou seja, não se chega a conhecer, também é preciso querer, ok? Todos os alunos conseguem autorregular-se, no entanto, nem sempre o fazem de forma intencional. Há três vetores principais no desenvolvimento. Através da experiência prévia, adquirida. 2, através da instrução, lá está, ensino, mostrar tens de fazer isto, isto e isto. E 3, através da prática intencionada, ou seja, eles praticarem estas estratégias de forma a atingir os objetivos que lhes são significativos para eles. Portanto, não se trata aqui de ensinar qualquer coisa de forma muito rígida. Aqui é importante que eles tenham a escolha e o controle sobre estas estratégias. Aqui entram também os fatores limitadores e bloqueadores da aprendizagem. Temos os fatores motivacionais e psicológicos, dificuldades de aprendizagem, ansiedade, evitar tarefas que sejam difíceis, desistir, percepções desadequadas da aprendizagem, percepção negativa da aprendizagem. Okay? Temos os fatores motivacionais e psicológicos que é importante trabalhar, competências socioemocionais. Se a pessoa tiver muita baixa autoestima, muitos pensamentos depressivos que não vai conseguir, que ele não consegue nada, isto vai limitar, vai limitar a aprendizagem e a utilização destas competências autorregulatórias. Utilizarem métodos inadequados, não é? Que são estes métodos que nós vamos ensinar. Ter objetivos desadequados, ou seja, é importante aqui ajustar bem os objetivos e não usar os recursos que têm ou usá-los mal, não é? Procurar a ajuda certa. Então, este modelo, o modelo do Zimmermann, vai se focar em 3 fases principais que vão estar no vosso dossiê para vocês utilizarem ao longo do ano letivo. Começa pela planificação, segue-se a execução, posteriormente a avaliação. Se bem que dentro de cada uma destas fases existe o seu próprio processo de planificação, avaliação e execução e avaliação. Okay? Já vamos ver em que é que consiste cada uma. Okay? Vamos falar aqui um bocadinho da participação e do papel dos pais. Os educadores são muito importantes, não é? No desenvolvimento das competências autorregulatórias, uma vez que inicialmente, a principal fonte de desenvolvimento destas competências é por modelação, imitação, observação. Eles aprendem a organizar-se, aprendem a planear, aprendem a organizar a informação, conforme eles veem os professores fazer, conforme eles veem os pais fazer. Okay? Portanto, as 3 grandes fontes de intervenção que nós vamos usar é a instrução direta, a modelação e a prática guiada. Okay? No vosso manual, vocês vão ter vários quadros com estratégias específicas para cada uma destas formas de intervenção. Ok?
posso, por exemplo, podemos falar aqui um bocadinho de como é que nós poderemos, a nível de estratégias, como é que nós poderemos promover estas estratégias. Por exemplo, permitir escolhas, ajustar os desafios sugeridos, possibilitar atividades que permitam ao educando assumir o controle da sua aprendizagem, incentivar atividades que promovam a colaboração com os outros, possibilitar atividades que promovam a construção de significados, quando lê, escreve e age, promover experiências que promovam a autoeficácia, promover oportunidades e espaços de reflexão sobre as experiências educativas vivenciadas. Ok? Portanto, estão aqui as principais condições, oportunidades que vocês podem dar de aprendizagem, de promoção e desenvolvimento destas competências. Portanto, e também tem outras estratégias para promover a reflexibilidade e a capacidade do aluno se questionar acerca do que está a aprender. Okay? O objetivo principal, então, os objetivos principais, então, do programa Testas são que o aluno seja capaz de adotar métodos pessoais de trabalho adequados aos objetivos visados, que saiba pesquisar, selecionar e organizar informação, que saiba adotar estratégias para resolver os problemas, consiga ser autónomo, responsivo, criativo e que saiba cooperar com os outros. Esses são os principais objetivos do programa Testas e vai utilizar vários recursos estilísticos, narrativas, elaboração de questões, através do personagem que é o Testas nas suas histórias. Estas histórias vão estar organizadas de acordo com as três principais fases definidas por Zimmermann, que é a planificação, a execução e a avaliação. Numa primeira fase, vamos trabalhar a planificação, ok? Vamos ajudar o aluno a planificar-se, a organizar-se, ok? O que é importante para isso? Estabelecer objetivos, ok? Vamos ajudá-lo a refletir acerca do que é que vamos estudar, o que é que tu estás a estudar, para que estudar, porquê estudar, ok? Refletir acerca de objetivos a longo prazo, seja na escola, seja na sua vida, objetivos que depois possam ser divididos em objetivos a curto prazo e em pequenas tarefas, de forma a que esses pequenos objetivos se consigam atingir facilmente e mantê-los motivados. Okay? Objetivos realistas, não é? Que não sejam ficar rico, ganhar Euromilhões. Portanto, e depois um segundo aspecto muito importante relativamente aos objetivos é refletir acerca daquilo que possam ser obstáculos à concretização do meu objetivo. Antever esses obstáculos, antever uma solução para esses obstáculos. Okay? Eu já sei, eu tenho que o meu objetivo é estudar 1 hora por semana, 2 horas por semana. Já sei que um dos obstáculos vai ser os meus irmãos que estão lá em casa, então arranjar uma forma de, por exemplo, falar com a minha mãe, naquele dia, informar a minha mãe, sempre às sextas-feiras à tarde eu vou estudar e tentar arranjar uma solução para alguém ficar com os meus irmãos. Okay? Isso é muito importante, pensar que sejam os limitadores, os obstáculos àquilo que eu quero atingir. Ainda na fase da planificação, trabalhar então a gestão de tempo e os recursos, não é? Como é que eu vou organizar, fazer um horário, fazer horários de estudo, fazer listas de coisas para fazer, listas de tarefas, perceber quais é que são os obstáculos a que eu concretizo essas tarefas, arranjar estratégias de reforço. Portanto, há aqui várias coisas a ser trabalhadas. Eu aconselho que esta fase seja iniciada no primeiro período, ou seja, que comecem a estabelecer objetivos e que comecem a falar no porquê, porque é que é importante a escola, porque é que é importante estudar, que objetivos é que eu gostaria de atingir,
façam um horário de estudo, mas que tudo assim muito ao de levezinho, só para ver se eles conseguem pôr em prática. Porque o principal do primeiro período deve ser conhecer o aluno, conhecer as suas competências, conhecer as suas dificuldades, conhecer a sua personalidade, conhecer as suas formas de se adaptar. E as suas limitações que podem interferir aqui na aprendizagem. E depois, então, no segundo período, é que vamos tentar colocar em prática essas estratégias, corrigindo aquilo que correu mal no primeiro período. A segunda fase, a fase da execução, está mais relacionada com a forma como é tratada a informação, ou seja, como é que eu organizo a informação que recebo dos professores. Fazer apontamentos e organizar a informação. Os alunos não sabem fazer apontamentos, portanto, é muito importante treinar a forma como se faz os apontamentos, a forma como se elabora as questões, a forma de sublinhar, a forma de fazer resumos e a memorização. Ou seja, aqui também há muitas questões para trabalhar, muitas coisas giras que vocês podem trabalhar e que podem usar o Testas como exercício inicial, mas depois podem procurar outros materiais, existem outros materiais na vossa Drive e no vosso dossiê para poderem aplicar aqui nesta fase, que também é interessante eles praticarem. Numa terceira fase, está mais relacionada com a avaliação, ou seja, eles serem capazes de se autoavaliarem, saberem o que está a resultar, o que é que não está a resultar, conseguirem rever a matéria, aprender a rever a matéria, que questões é que devem colocar, como é que eles devem garantir se estão a aprender ou não. E conseguir identificar limitadores àquilo que eles pretendem atingir, não é? Realmente a perceberem que, ok, o que é que está a correr mal, porque é que eu não estou a conseguir fazer isto, não é? E tentar resolver. Portanto, é um ciclo, ok? Depois da avaliação vem novamente a planificação e a execução. E pronto, e era isso que gostava de transmitir e espero que se divirtam a colocar em prática estas estratégias e este apoio. Existem muitos mais recursos, programas nas vossas bases de dados e na internet. Esta é apenas um princípio e espero que estejam entusiasmados e que consigam motivar os vossos alunos. Até já!